Jesse Pomeroy foi preso ainda adolescente. Seus crimes contra crianças menores começaram na escola com torturas e abusos. Hoje eu vim falar pra vocês o caso do adolescente mais jovem a ser condenado. Olá pessoas, sejam mais bem-vindas a esse canal que fala sobre crimes reais toda sexta-feira. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não sei o que você está fazendo que ainda não se inscreveu nesse canal. Se inscreve no canal para mais vídeos com esse tipo. Hoje eu vim falar pra vocês o caso de Jesse Pomeroy, um dos adolescentes mais jovens a ser condenado nos Estados Unidos. Então, sem enrolação, sem mais delongas, chega de blá blá blá, simbora pro vídeo. Assassinos em séries podem vir de diversos lugares, mas o que eles mais têm em comum é que eles realmente conseguem exercer o seu maior desejo, que é matar. Pensar nessas pessoas já é um tanto quanto ruim e se intensifica ainda mais quando a pessoa é um adolescente ou um jovem. Alguns assassinos foram pegos e presos, porém, boa parte desses assassinos nunca foi pego e permanece fazendo seus feitos durante um bom tempo. Se existe alguém que comprove que a psicopatia não tem idade, esse alguém é Jesse Pomeroy. Hoje eu vim falar sobre esse serial killer adolescente que tirou a vida de várias pessoas, de várias crianças, durante 1874. Pomeroy cometeu assassinatos e abusos, sendo uma das poucas pessoas mais jovens serem condenadas à prisão perpétua nos Estados Unidos. O menino nasceu em 29 de novembro de 1859 em Charlestown, Boston. Ele foi o segundo filho de Thomas Pomeroy e Ruth Snowman. E como boa parte dos serial killers, ele veio de uma família humilde. As pessoas diziam que ele nasceu com uma deficiência no olho direito, onde a parte branca do olho cobria até mesmo a pupila. Essa doença fez com que as outras crianças meio que temessem ele e afastassem ele das rodinhas de conversa. Isso fez ele se tornar um leitor ávido. As histórias que ele mais gostava de ler eram de romances na fronteira, e essas histórias eram tanto quanto violentas. A família de Jesse era considerada perturbada, e isso pode ter influenciado nas características pessoais de Jesse. Thomas Pomeroy, que era o pai de Jesse, tinha nojo do olho direito do seu filho e ele nunca fez questão de esconder. Além disso, o pai dele era alcoólatra e batia no garoto regularmente. E muitas vezes ele pedia para o garoto ficar nu para que doesse ainda mais. Esses comportamentos, sem sombra de dúvidas, deram a Jesse uma tendência violenta. Aos 5 anos de idade, o vizinho de Jesse Pomeroy disse ter visto o garoto pegando seu gato, esfaqueado e o afogado no rio. E em 22 de dezembro de 1872, Jesse fez seu primeiro ato com apenas 12 anos. Jesse levou o garoto mais novo que ele para um lugar isolado, amarrou o garoto numa viga e o espancou. E no dia 21 de fevereiro do ano seguinte, Jesse Pomeroy pegou um outro garoto e levou ele para o mesmo lugar. Além de ter sido espancado como outro garoto, Jesse também pegou uma tábua e bateu no rosto do garoto, quebrando alguns dentes e também o nariz. Em 4 de julho de 1872, Jesse pegou um outro garoto e levou para o mesmo lugar, onde ele fez as mesmas coisas que ele fez com as crianças anteriores. Porém, Jesse se superou ainda mais nessa daqui. Quando o garoto conseguiu finalmente andar, ele forçou o garoto a ir num riacho de água salgada, onde ele ajudou o garoto a lavar suas feridas com aquela água. Em setembro de 1872, uma outra criança foi persuadida a ir na linha de ferro de Rashford. Lá ele foi amarrado, despido, espancado e logo em seguida Jesse cortou alguma parte da sua cabeça com uma faca. Alguns dias depois, ele pegou uma outra criança, amarrou e espancou, mas dessa vez ele furou a criança até ela ficar inconsciente. Alguns dias depois, exatamente, foram praticamente 3 torturamentos seguidos, houve uma 6ª vítima de Jesse. Essa 6ª vítima foi levada para uma cabine de barco, onde ela foi despida, espancada e com a cabeça cortada e sua virilha também com um canivete. Quase não mais de uma semana, uma outra criança foi levada para um lugar perto da velha colônia, no sul de Boston, onde ela foi maltratada da mesma forma do que a criança anterior. Mais ou menos ali no meados de 1872, a mãe de Jesse já desconfiava das crueldades do filho. Então, mais ou menos nessa época, eles se mudaram para Boston. Porém, os crimes não pararam, eles continuaram em setembro. No novo endereço, os crimes continuaram e Jesse descobriu um depósito abandonado, onde ele tinha até mesmo um espelho para que ele pudesse se masturbar enquanto ele
cometia alguns crimes. Ou depois de cometer alguns crimes. Ele também gostava de ficar em frente ao espelho, vendo seu corpo totalmente repleto de sangue das vítimas. Enquanto ele se masturbava, ele não se via, mas sim via um monstro de pele vermelha e de dentes afiados. Nessa mesma época, ele também cometia pequenos crimes com colegas de classe. Com esse comportamento, a escola não estava mais tolerando aquilo e ele foi expulso. Jesse foi identificado pela primeira vez por um grupo de crianças que haviam o identificado como seu torturador. Depois que ele foi realmente pego, a justiça decidiu condená-lo a ficar um bom tempo numa escola reformatória. E quando eu digo um bom tempo, foi cerca de mais ou menos 6 anos que ele ficou nessa escola. A escola era de reforma de West Boroyarg. Em teoria, os meninos que ficavam nessa escola começavam a se recuperar e ficavam excelentes em suas boas práticas. E as autoridades pensaram que Jesse, depois de ser liberto dessa condenação da escola, ele continuaria com esses bons atos depois da libertação. Como eu já disse, era para ele ficar mais ou menos 6 anos, porém, por conta do seu bom comportamento, ele ficou apenas 1 ano e meio. Apesar dele já ter tido problemas com a lei e já ter sido pego, Jesse continuou com seu curso de violência. Em 8 de março de 1874, John Curran notificou a polícia de que sua filha de apenas 10 anos havia desaparecido. Um detalhezinho, John Curran ficava na mesma localidade, no mesmo bairro que Jesse morava. A única pista obtida foi a declaração de uma garota dizendo que a filha de Curran foi vista entrando em um buggy, uma espécie de carroça, junto com um homem mais velho que ela. Como a filha de Curran era considerada bonita e bem desenvolvida, eles pensaram que era sequestro e toda a investigação seguiu nesse rumo. Em 22 de abril de 1874, o corpo de um garoto de apenas 4 anos foi encontrado no pântano, perto de Dorchester, que era um subúrbio de Boston. O corpo foi horrivelmente mutilado, com a cabeça quase decepada do corpo, que continha mais ou menos 31 facadas. Tendo em mente os registros anteriores de Jesse Pomeroy, a polícia decidiu levar ele sob custódia. No dia seguinte, uma faca foi encontrada sobre posse de Jesse, onde a lâmina estava limpa, mas o cabo continha alguns fragmentos de sangue. Além disso, outras evidências foram encontradas e depois que ele foi pego, ele foi levado para a mesma sala onde o garoto que ele havia mutilado estava. Após ver o garoto, um delegado decidiu perguntar a ele se ele realmente havia matado o garoto. E sim, ele respondeu que realmente havia matado a pobre criancinha. Em julho do mesmo ano, a propriedade onde a mãe de Jesse vivia com aluguel foi vendida. Após o novo proprietário chegar no local, ele decidiu fazer uma reforma no porão. E não demorou muito até que restos mortais foram encontrados no local. É claro que várias pessoas começaram a saber e a polícia decidiu levar o senhor e a senhora Curran até o local, onde eles conseguiram identificar não pela aparência da criança, mas sim pela veste, que era a filha deles. Eles conseguiram identificar só pelas vestes porque o corpo já estava em alto estágio de decomposição. Mais tarde, algumas pessoas diziam que Jesse realmente tinha estado com a criança e ele foi preso. Em 10 de dezembro de 1874, Jesse Pomeroy foi condenado a enforcamento pelo assassinato da criança de 4 anos. Em 12 de fevereiro, o dia do enforcamento, o governador decidiu que seria cruel demais ele ser enforcado e ele não queria ser associado a essa crueldade. O governador, após esse outro lá, também decidiu recusar esse pedido de enforcamento a Jesse Pomeroy, já que ele era muito novo. Deveria ter mais ou menos 16 anos. Em 31 de agosto de 1874, a sentença de enforcamento foi substituída para uma prisão de perpétua. Ele deveria cumprir essa sentença na prisão de Charlestown. E nessa prisão, ele decidiu começar a ler e aprender línguas estrangeiras. E também começou a estudar sobre direito. Após algumas boas tentativas de fuga, ele foi submetido a exames psicológicos, que constataram que ele era completamente são. Em 1929, já idoso, a sua saúde começou a sofrer bastante e ele foi levado para o hospital de criminosos. Nesse hospital, ele morreu em 29 de setembro de 1932. Mas então é esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueça de se inscrever aqui no canal e até semana que vem com mais um vídeo sobre casos criminais. Tchau, tchau!